2014, tem a Vossa Excelência a palavra pelo tempo regimental, o novo deputado Luiz Cláudio Marcolino. Então, senhor presidente, senhoras e senhores deputadas, funcionários e funcionárias da Assembleia Legislativa, da nossa bancada, a bancada do Partido dos Trabalhadores vai apresentar uma declaração de voto contrário ao PDL 12 de 2014, que indica a aprovação das contas do governador, mas estaremos indicando aqui o voto contrário. Por que a nossa bancada está indicando o voto contrário em relação às contas do governador? Acho que boa parte da população do estado de São Paulo acompanhou nessas 2 últimas semanas todo o esforço que foi feito na Câmara dos Deputados para fazer um debate em relação à adequação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, justamente para fazer a adequação à questão do ajuste fiscal do exercício de 2014. Mas o mesmo não acontece no debate do deputado Salim Curiati no estado de São Paulo. Enquanto o governo federal teve toda uma preocupação de fazer um diálogo com os deputados, de fazer um diálogo com a sociedade, de construir um mecanismo, de fazer uma adequação do ajuste fiscal, mas abrindo um diálogo com o Legislativo e com a sociedade, o mesmo não acontece no estado de São Paulo. O governador publicou um decreto 60.887, 10 de novembro de 2014, a qual dispõe sobre medidas de ajuste orçamentário e financeiro do exercício 2014 e das providências correlatas. E a gente começa a olhar aqui essa adequação e esse ajuste, a gente percebe que, por esse decreto, o governador, sem conversar com a Assembleia Legislativa, com o conjunto dos deputados, sem conversar com a sociedade, simplesmente agora, no final de 2014, no período do deputado Tito, onde as pessoas estavam esperando receber o 13º, receber o salário no final do mês, chegando aí Natal, Ano Novo, as famílias se organizando para a comemoração, simplesmente muitos trabalhadores da limpeza, da segurança, trabalhadores de portaria, simplesmente estão sem receber 13º em salário em virtude do governo do estado de São Paulo não honrar os contratos até o final do exercício. O mesmo vale para diversas empresas, e nós vimos também na semana passada o trem que vai até a região de Varginha, que a gente viu durante as eleições ou na véspera da eleição, muitos trabalhadores, a empresa praticamente colocou diversos trabalhadores naquela obra, numa expectativa do governador de ganhar os votos dos moradores do Grajaú, dos moradores do Varginha, da região de Parelheiros, agilizou o processo das obras do Varginha, só que simplesmente agora, com esse decreto, deixou de pagar a construtora, a empreiteira, e com isso também deixou de pagar os trabalhadores, também, e com isso paralisou as obras que vai do Grajaú até o Varginha. O mesmo vale também para o monotrilho. Quem passa hoje aqui, vê a obra do monotrilho, viu como o monotrilho teve uma agilidade no processo da obra. Simplesmente agora é uma obra que está parada na cidade de São Paulo, gerando trânsito, gerando caos, e justamente é o decreto do governador, mais uma vez, se utilizando para não honrar os contratos no final de 2012. E o que é que o governador está fazendo com isso? Deixou de executar todas as emendas parlamentares agora no final do exercício. No primeiro momento alegou que não pagaria as emendas em virtude das eleições de 2014, não executou as emendas parlamentares, e quando chegou no final do exercício, falou, joga tudo para 2015, não empenha em 2014, mas o que está por trás disso é que o governador usou o dinheiro de forma equivocada, usou o recurso em demasia, e agora não tem recurso em 2014 para honrar os contratos firmados em 2014. Ele simplesmente joga para o exercício de 2015, não empenha em 2014, e com isso deixa de honrar os contratos no estado de São Paulo. Isso chama ineficiência, isso chama falta de planejamento, isso demonstra que o governador do estado de São Paulo usou todo o recurso que tinha
durante 2014 para se reeleger ao governo do Estado de São Paulo, e chega agora no final do exercício, a gente percebe que a população do Estado de São Paulo, mais uma vez, está sofrendo com as mazelas do governo do Estado de São Paulo. Então esse aqui é só um dos exemplos pelo motivo pela qual nós vamos estar encaminhando a rejeição das contas do governador. Mas vamos colocar mais dois outros elementos importantes nesse debate. Nós acompanhamos durante todo o ano passado, e a gente percebe agora que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo não abordou, quando encaminha as contas, para que seja analisada, discutida e aprovada ou não pela Assembleia. O Tribunal de Contas do Estado deixou de levar 3 itens, pelo menos, em consideração. Primeiro, a denúncia de atuação do cartel denunciado pela Siemens e possíveis práticas de corrupção. Segundo, denúncias do desperdício e desvios da Sabesp. Terceiro, problemas no gasto mínimo constitucional na educação. Quer dizer, o governador deveria gastar pelo menos 30% com gasto com educação, com investimento em educação no Estado de São Paulo. Só por esse item, a conta do governador pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo já deveria ser encaminhado pela rejeição. E esses 3 itens não foram apreciados pelo Tribunal de Contas do Estado, e se fosse apreciado pelo Tribunal de Contas do Estado, só o item da educação já seria suficiente para indicação pela rejeição das contas. E nós estamos percebendo agora, pelo menos 33 pessoas indiciadas pela Polícia Federal, o afastamento do Robson Marinho do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, podendo ter afastamento de secretários ligados ao governador Geraldo Alckmin dessa legislatura em relação ao cartel do metrô e da CPTM. Essas considerações deveriam ser levadas em consideração na análise da conta de 2014, porque nós estamos falando de contratos que estão em vigência. Nós temos o contrato que era para a Siemens executar, o contrato passou para ser executado pela Alstom. A Alstom já recebeu diversas multas pela não execução do contrato, não executando o contrato pela Alstom, que era um contrato que a Siemens deveria estar executando. O secretário de Transporte, Jordi Fernandes, será indiciado por improbidade administrativa, por não execução desse contrato na linha 5 do metrô. Então estou citando pelo menos 3 exemplos, 3 situações que deveriam ser levadas em consideração, e que a partir dessas 3 considerações, a conta do governador deveria ser indicado a rejeição das contas do governador de 2014. Então, esses 3 itens, mais o descumprimento dos contratos que o governador descumpriu agora no final do exercício, um planejamento orçamentário ineficaz, uma falta de gestão por resultados, comprometeu a qualidade do gasto público, falta de informações sobre os investimentos detalhados das empresas estatais não dependentes. Se a gente olhar as contas do governador, todas as empresas estatais não dependentes não entra, não tem uma análise detalhada, apenas aparece, não tem um detalhamento, e com isso nós vamos estar indicando uma aprovação ou rejeição de uma conta do governador sem levar em consideração as empresas estatais não dependentes ao governo do Estado. E deveria estar detalhada, deveria estar sendo apresentada nas contas do governador, e não foi apresentada. Um outro item, a nova deputada Berta Saão acompanhou durante todo o ano a Comissão de Finanças e Orçamento, e a Beth acompanhou todas as audiências públicas, e nós sabemos que falta transparência em relação às propostas apresentadas nas audiências públicas do orçamento. Foi feito um debate, foi tiradas as prioridades, e na execução orçamentária não é apresentado quais as emendas discutidas pela população, pelos vereadores, prefeitos, a população organizada, não aparece de forma detalhada. Então demonstra que não há transparência orçamentária na execução do que foi debatido com a população. Então eu quero parabenizar a deputada Berta Saão, a vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento pelo Partido dos Trabalhadores, que fez um belíssimo trabalho na comissão, mas que o governador, nas suas contas, não leva em consideração a transparência necessária para a execução do orçamento. Um outro item que seria importante que estar na conta e não estava: inexistência de leis específicas para a abertura de créditos suplementares, os remanejamentos conforme estabelece a Constituição. O que acontece em relação a esse item? Para o governador fica muito simples, tem um orçamento
de mais de 200 bilhões de reais, investimento de mais de 21 bilhões de reais, aprovamos diversos empréstimos, né, no estado de São Paulo. O governador tem uma margem livre de remanejamento do orçamento e muitas vezes nós aprovamos o orçamento no momento da execução, o governador simplesmente executa o orçamento do jeito que ele quer. Ele faz o remanejamento necessariamente do jeito que ele quer. Então não há como fazer a fiscalização, não há como fazer o acompanhamento. Então não existe hoje, em relação às contas do governo do estado de São Paulo, na execução orçamentária, né, leis claras, específicas, para debater a questão do remanejamento das obras. Vou dar um exemplo. Nós tínhamos incluído no orçamento do estado a duplicação da Tamoios. E nós apresentamos na Assembleia Legislativa e aprovamos, né, uma autorização de empréstimo para a duplicação da Tamoios. O governador simplesmente tira o recurso que estava no Tesouro para a execução da duplicação da Tamoios, usa o recurso, nós, doutor Marcos Martins, o recurso, né, oriundo dos empréstimos, e nós não sabemos aquele recurso que saiu da Tamoios para onde foi. Porque não existe lei clara, não existe, né, mecanismo, né, para determinar o remanejamento do governador em relação ao orçamento do estado. Então esse é um problema, né, na aprovação também das contas ora apresentada. Um outro item, né, o governador fala tanto da questão da excelência em relação à questão da fiscalização do orçamento, mas a gente percebe que há uma baixa recuperação da dívida ativa do estado de São Paulo. E por aí vai, teríamos vários itens a ser apresentados em relação à rejeição das contas, a falta de um quadro na LDO com o número de servidores públicos que se pretende contratar, falta de transparência em relação aos valores disponíveis para pagamento de precatórios judiciais, né? A população lembra, né, e sabe que praticamente hoje os precatórios é um problema sério hoje, né, no estado de São Paulo, né? Foi para o Tribunal de Justiça para efetuar o pagamento, mas não há nenhum mecanismo hoje para garantir que o pagamento seja pago o mais rápido possível para a população do nosso estado. Então é por esse e outros motivos que nós apresentamos aqui a nossa bancada, o voto contrário à aprovação das contas do governador, né, um governador que se elegeu dizendo que é um governo eficiente, que é um governador preparado, né, que seria um governador, né, que estaria à altura de executar um orçamento de mais de 200 bilhões de reais, mais de 21 bilhões de orçamento, mais de 10 bilhões a mais por ano de ICMS e de PVA. A gente percebe que não existe uma transparência necessária para que essas contas sejam aprovadas. Por isso a nossa bancada, a bancada do Partido dos Trabalhadores, encaminha pela rejeição das contas de 2014 do governador do estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente.